Sou Hélio de Menezes Silva, na série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo. Essa série é adaptada do pastor Steven Anderson e vamos agora para a videoaula 07. Então já vimos 6 videoaulas. A 0, Introdução e Motivação. A 1 foi sobre 1 João 5, de 1 a 13. E vimos que nos deu vida que dura para sempre. A 02 foi Mateus 7, 21 e 23. E vimos que a expressão nunca vos conheci equivale a nunca foram salvos. A 3 foi baseada em João 6, 35 e 39. E vimos que crer equivale a nunca será lançado fora. Quem creu de uma vez, do modo bíblico, no Cristo da Bíblia, não no falso Cristo, esse nunca será lançado fora. E vimos que a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai é que nenhum que veio será perdido. E na aula 04, vimos em João 5, 24 e 3, 18, que creu equivale à vida que dura para sempre e equivale a nunca pode ser condenado. Na aula 5, vimos em João 10, 28 a 31, de 25 a 26, que vida para sempre equivale a não pereçam, no mesmo texto, e equivale a ninguém arrebatará da mão de Deus. Agora comecemos o estudo 06, baseado em 2 Coríntios 1, 22. E veremos que somos os crentes, nós somos selados com o penhor do Espírito Santo. Então já nos maravilhamos com expressões e conceitos tais como a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, que é nos ter dado a vida que dura para sempre. B, nunca, jamais, Deus, por causa nenhuma, por motivo nenhum, em grau nenhum, abandonará, nem desamparará quem se tornou seu filho ao crer de uma vez para sempre, de modo bíblico, no Cristo da Bíblia. C, vimos que Deus nunca permitirá que algo ou alguém, mesmo nós mesmos, nos arranque de dentro da sua onipotente mão direita, que é a mão de Cristo. D, vimos que nunca vos conheci, implica que todo que estará no inferno é porque nunca creu, nunca foi salvo, nunca foi conhecido pelo Cristo. Isso exige que nenhum que foi conhecido pelo Cristo poderá jamais, por motivo nenhum, ir para o inferno. As pessoas que ouvem o terrível nunca vos conheci, que Deus diz a elas, essas pessoas, nunca vos conheci, apenas alegam, dizem de boca para fora, ou até pensam enganadamente ter crido, mas na realidade não creram, portanto, não recebem as promessas que Deus deu somente aos que creram. O apóstata é aquele que enganou a si mesmo ou aos outros, fingiu que creu, mas finalmente se revela. Ele não aguenta e finalmente, depois de muitos anos, ele pronuncia blasfêmias contra Deus e abandona a pose de crente e se revela que nunca foi crente. É como Judas. Judas é o exemplo perfeito do apóstolo. Ele viveu perto dos crentes, viveu ao alcance da palavra de Jesus Cristo, mas nunca realmente ele foi um crente. E vamos ver que além de tudo isso, agora vamos ver uma nova coisa. Além de tudo isso, há a doutrina no Novo Testamento que nós somos selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. Nós somos selados com o Espírito Santo. Já pensou? Entre todos os selos que poderiam se imaginar, preciosos, de diamante, ou fortes como aço, mas Deus não usou nada disso, isso não é nada. Ele usou o selo
é o próprio Espírito Santo. E a duração é até o dia da redenção. Vamos ler, 2 Coríntios 1, 22, abra aí na sua casa, na sua Bíblia, para acompanhar. 2 Coríntios 1, 22 diz, o qual também é aquele nos havendo selado e nos havendo dado o penhor de o Espírito dentro dos nossos corações. Então, dentro do coração do verdadeiro crente, desde o dia que ele creu, habita o Espírito Santo. Ele é habitado, selado e tem o penhor dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é seu penhor. Viu? Repetindo, o qual também é aquele nos havendo selado e nos havendo dado o penhor do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Então, na ocasião que somos salvos, Deus nos sela e nos dá o penhor de garantia do Espírito que passou a permanentemente habitar dentro dos nossos corações. Agora, o que é que significa o penhor de garantia? Ou antes, o que é que significa selo? Selo é algo que garanta inviolabilidade. Então, quando há um crime que se fecha uma sala, se coloca com a tinta incapaz de ser dissolvida, papéis com assinaturas, e então ninguém pode entrar sem romper o selo e então vai ser descoberto. Selo também nos medidores de energia elétrica, nas placas dos carros, se coloca alguma coisa que impede a adulteração. Então o selo era, os reis tinham um anel com um desenho especial que só ele tinha, e nos documentos importantes ele fazia sua assinatura e derramava cera líquida, aquecida, derretida, e colocava o seu selo para garantir a autenticidade. Então, selo garante a autenticidade, que é de Deus. Selo garante a inviolabilidade, ninguém pode traspassar, tomar a garantia. Um cadeado é um selo, uma corrente é um selo. Selo é algo que fecha definitivamente, que não pode ser quebrado, nem pode ser substituído, nem pode ser tirado. E o selo de Deus é maior do que qualquer selo que nós possamos imaginar. E o que significa penhor de garantia? Que frase é essa? O penhor é algo que é dado como prova de seriedade. Por exemplo, você... já aconteceu que meus filhos eram pequenos e eu dava liberdade deles saírem e tirar o dinheiro da minha carteira. Papai, eu vou na casa do meu amigo, você não tira da minha carteira. Mas acontece que eram 4, cada um tirava em uma vez, ou 2, ou 3. Eu me peguei, eu tive a surpresa de ir para um canto, comprar alguma coisa e não ter nenhum centavo comigo. Então, eu fazia o seguinte, pegava um objeto mais valioso, podia ser o relógio, e eu estava comprando uma coisa de R$2, mas deixava um objeto que valia R$500, R$1.000, e dizia, olha, eu vou levar esse remédio que eu estou precisando, fique aqui com esse objeto, como prova de que amanhã eu venho e pago o que estou devendo. Então, penhor é alguma coisa dado como garantia e que prova a seriedade que você vai fazer aquele negócio. Quando você vai comprar algo, você vai comprar, por exemplo, um carro, e o carro custa R$30.000. Você não está com aquele dinheiro, só vai ter no final do mês. E você vai a pessoas, olha, não venda outro. Eu vou lhe dar, eu tenho aqui R$5.000, e vou lhe dar esse dinheiro. Se eu não vier com 30 dias, o dinheiro é seu. Isso é um penhor que eu estou falando sério. Viu? Então, penhor é um atestado de seriedade e é uma garantia, provando que você está falando sério. Então, Deus não só nos selou, como nos deu o penhor de garantia. O selo é o selo de maior valor e de maior poder do universo. É a própria pessoa. O selo é uma pessoa, não é um mineral.
não é um barbante, não é um arame. O selo é o Espírito Santo. E o penhor também é a pessoa bendita do Espírito Santo, o Deus do Espírito Santo. Então ele nos deu a pessoa da Trindade, como prova de que fomos real, verdadeiramente, imutavelmente, imperecivelmente salvos, recebemos o dom que não pode ser jamais perdido, nem tomado por ninguém, nem perdido por ninguém, a vida que dura para sempre. E ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Salvação é uma dádiva de Deus, e a preservação é dada por Deus. E nós não temos nenhuma parcela na nossa salvação. Nem para obter, nem para desenvolver, nem para preservar, nem para receber. Finalmente, quando subirmos aos céus, a salvação completa, que será completada com a glorificação do nosso corpo. Então, por que precisamos de uma garantia? Porque se eu for comprar um carro e já tiver os 50 mil reais que o carro custa, eu pago tudo de uma vez e levo o carro. Por que precisa ter uma garantia? Ah, meus irmãos, porque eu falei que no instante da salvação, naquele milissegundo em que cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, o aceitamos como Salvador pessoal, único e suficiente, não tem outro, e não precisa de complemento. E o aceitamos como Senhor, Salvador, Rei, Deus, dono, controlador de nossa vida. E dizemos: Senhor, eu quero te obedecer, eu sou fraco, se eu não conseguir, eu quero com toda a minha força, mas eu me ponho nas tuas mãos. Que me perdoe quando a fraqueza do teu servo não conseguir fazer o desejo. Quando a carne superar o desejo do Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, você recebe, naquele instante, aliás, você recebe um pacote de 16 coisas maravilhosas. Você foi justificado, você foi perdoado, você foi redimido. Mas falta uma coisa, que é a redenção do nosso corpo. O nosso corpo continua decaindo, envelhecendo. A cada ano, nosso corpo é mais fraco. E no nosso corpo ainda habita o pecado e a mortalidade, consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. E eu estou envelhecendo a cada dia porque meu corpo ainda é pecador. Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo pecador. Ele diz que o bem que quer fazer não consegue. Às vezes cai, às vezes fracassa. E o mal que odeia, quando se vê, penetrou na nossa vida. Então, enquanto estivermos nesse corpo, o nosso espírito, a nossa alma deseja ser pura e obedecer somente a Deus, nós nos esforçamos. Mas o corpo, a carne, às vezes, sorrateiramente, sutilmente, dá um bote e nos vence por alguns momentos. Então, esse corpo ainda não foi redimido, ainda não foi transformado, ainda não ficou na semelhança do corpo de Cristo. Então, quando houver o dia do arrebatamento, não é o arrebatamento da Igreja Universal, porque nem existe Igreja Universal, isso é uma contradição de termos. Igreja era uma reunião de pessoas nas cidades gregas, cada cidade tinha a sua igreja, que se reuniam para decidir as coisas. Se construía uma estrada, se entrava numa guerra, se rendia, se pagava um tributo a um rei que queria atacar para evitar a guerra. Então, as coisas grandes eram reunidas por toda a igreja, mas só participava cada cidade grega, era como se fosse um país. Uma não mandava na outra, nem interferia. Então, somente os cidadãos da cidade, os visitantes, não podiam votar,
Os viajantes que estavam passando ali não podiam voltar. Quem estava hospedado na casa de alguém não podia voltar. Só os cidadãos se reuniam. Então, igreja só tem sentido local. Não existe igreja universal. É uma contradição de termo. Parece que chama isso um oxímoron. Não sei bem a pronúncia em português. Viu? Mas é como você diz, olha que gordo magro. Olha que anão gigante. Então, quem ouve dá um circuito no seu cérebro e diz, rapaz, isso não faz sentido nenhum, deixa de dizer tolice. Igreja só existe a igreja local. Mas o catolicismo, quando surgiu, via o Império Romano, os outros reinos, as hierarquias, onde havia o rei, o vice-rei, os príncipes, os duques, os condes, etc. Havia o comandante general, havia os coronéis, havia o major, havia aquela hierarquia. E então copiaram, porque funciona bem para o mundo secular. E copiaram essa ideia de haver uma igreja, uma denominação nacional que manda em toda, e todas são escravas dela e tem que obedecer. O que vem de cima tem que ser obedecido, não se discute. Isso não existe. Então, voltando, o arrebatamento não é da Igreja Universal, que nem sequer faz sentido, é uma loucura, um absurdo, uma contradição de termos. Nem mesmo é das igrejas locais. Aquela igreja é fiel, todos vão ser arrebatados. Não, toda igreja há trigo e há joio. E só Deus conhece quem é. Nós nos enganamos. Mas Deus vai levar para fora de cada igreja local os verdadeiros crentes individuais da igreja. Então, no dia do arrebatamento dos crentes vivos e da ressurreição dos que morreram em Cristo, isso é, dos crentes do Novo Testamento, o corpo, tanto do crente vivo, vai ser transformado num corpo glorificado e imortal, e o que ressuscitar vai ser ressuscitado como um corpo glorificado, imortal. Esse corpo é incapaz de pecar. Não há nem esse conceito de pecado. É um corpo que dura para sempre, por bilhões e trilhões e quatrilhões de séculos, de milênios, sem envelhecer um milímetro, sem decair, sem possibilidade de morrer e, o melhor de tudo, sem possibilidade de pecado. Hoje é impossível. Se eu fosse mais moço, ainda conseguisse jogar futebol, e alguém me desse um chute bem certeiro na canela, na frente, é impossível não ficar com raiva e talvez a reação da carne fosse agredir. Se viesse traiçoeiramente, me fizesse alguma coisa que quase quebrasse minha perna, mas eu somente sentisse a dor, talvez se não me segurasse, eu agredisse naquela hora. Podia me arrepender depois, mas fazia besteira. Hoje é incapaz de você não reagir assim. Eu vi uma vez um pastor brincando com os filhos pequenos. Um pegou um pauzinho assim, segurou na mão e disse, papai, olha aqui para mim. Aí soltou assim e bateu no nariz aqui. E o homem, o pastor era um homem grande, com força, deu uma pancada assim na cabeça do filho que quase arranca. O filho saiu rolando assim, deu umas 2 cambalhotas para cair no chão. E depois o pai, meu filho, me perdoe, me perdoe. Mas é reação instantânea. É como sentir cócegas. É como... tem gente que tem reação... um senhor, ele estava viajando numa zona perigosa em Recife, e um senhor já de idade, mas um gordo, forte. Outro fez fazer uma brincadeira, ele tinha um relógio bom, parece que era um Rolex. E outra pessoa veio por trás, um amigo dele, estava conosco, fez que ia tomar o relógio. E aquele senhor foi incrível, já um senhor de idade, mais forte, virou, deu uma pancada no homem, como caiu no chão. Depois, foi uma reação instantânea, ele não viu, era uma coisa de corta. Quando ele sentiu que estava tomando o relógio, as reações automáticas.
Então, hoje, há coisas onde é impossível nós não cairmos numa tentação, mesmo que seja alguns segundos, ou minutos, ou dias. Ou não guardarmos um ódio, ou não termos uma vontade até de matar. É impossível. Quem diz que não peca, está mentindo. A Bíblia diz, está chamando Deus de mentiroso. Então, nós seremos transformados. Talvez o melhor da eternidade, depois de vermos nosso Senhor e Salvador face a face, é a ausência da possibilidade de pecado. Se houvesse futebol e alguém, se pudesse alguém ser maldoso e me desse um chute muito maldoso para quebrar minha perna. Nem quebrava e nem isso é feito, nem seria feito. Se fosse feito, não quebrava, porque eu sou imortal, eu sou incorruptível, meu corpo. E eu não pecaria se fosse um acidente. Viu? Então, não pecaria. Não há a menor possibilidade do corpo pecar. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 52, em um momento, em um abrir e fechar de um olho, etc., os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, que não pode ser corrompido por doença ou por pecado. E nós, os que estiverem vivos, seremos transmutados, transformados de uma natureza corpórea para outra natureza corpórea. E a Bíblia diz que estamos esperando por aquele dia. Não chegou o dia de meu corpo ser glorificado, perfeito, que não morre, que não envelhece, que não peca. Então a Bíblia diz que estamos esperando por aquele dia, nós estamos esperando a redenção do nosso corpo. A Bíblia chama o arrebatamento de a redenção do nosso corpo. Veja em Romanos 8, 23. Vou ler aqui. E não somente ela, mas até nós mesmos, aqueles tendo as primícias do Espírito, também nós mesmos, dentro de nós mesmos, estamos gemendo pela adoção como filhos, aplicadamente esperando, a saber, pela redenção do nosso corpo. A adoção legal já foi feita, mas ela não foi efetivada. Porque esse versículo diz que a adoção vai ser efetivada completamente. Juridicamente foi efetivada, mas nós não entramos na posse da adoção como filhos. Nós ainda somos sujeitos à degradação do corpo, a pecado, porque não foi cumprido ainda o que foi decretado, não foi efetivado. Mas a Bíblia diz que receberemos a adoção efetivada, que estamos tão anelantemente e tão aplicadamente esperando. A saber, que adoção é essa? A redenção do nosso corpo. Entendem? O Espírito Santo é o penhor que vamos receber a completação da nossa salvação. Recebemos já presentemente 17 coisas gloriosas, recebemos já juridicamente, é tão certo quanto 2 e 2 é 4, é mais certo que 2 e 2 é 4, que nós somos filhos adotivos juridicamente. Mas ainda isso não foi efetivado. Eu tenho um filho, vou falar, não pessoalmente, quando a pessoa anela por um filho que não pode ter e vai em uma instituição e ali o seu coração pulsa de amor por um daquelas crianças e aquela criança ele convida: você quer ser meu filho? Eu quero vir para a minha casa, quer que eu seja o seu pai e minha esposa sua mãe. Pense durante a noite. E o menino no outro dia: eu quero, papai, eu quero, mamãe. Então, isso é feito, já está no coração, está adotado. Mas é um processo. Viu? Vá a um assistente social, examina a sua casa, fala com a criança, vai no cartório, é feito um documento provisório.
e depois de um ano é feito o documento definitivo. Então nós recebemos a adoção juridicamente, mas é como se ainda estivéssemos esperando sermos levados para a casa do nosso Pai e recebemos a plenitude da adoção. Entende? Enquanto estamos nesse corpo, ainda não recebemos todo o pacote da salvação. Há uma coisa que foi dada juridicamente, mas ainda não foi efetivada. Mas nós temos o penhor da garantia do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós. Ninguém que foi salvo tem dúvida da salvação. E a maior prova é o Espírito Santo. Quando eu sofro minhas quedas, minhas fraquezas, e pergunto a mim mesmo por um segundo, meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Como é que eu sendo salvo, eu cometi uma coisa tão feia, um pecado que eu odeio tanto e eu cometi? E o Espírito Santo diz, não, meu filho, eu lhe salvei, e eu estou dentro de você, e eu lhe garanto, mesmo você sendo infiel, Deus permanece fiel. Então aquilo me inunda do amor e da segurança de Deus. Eu me arrependo, posso chorar, peço perdão, mas o Espírito Santo é quem me dá a garantia, ele é o penhor que me garante e me consola e me assegura. Então, enquanto estamos aqui na terra, nós temos o penhor da garantia do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Penhor mostrando que Deus é sério nas suas promessas. Como quando eu comprava um remédio de R$2 e não tinha o dinheiro. Se o vendedor aceitasse e eu tivesse um relógio de R$1.000, eu deixava ali como prova de que eu viria depois para completar a compra. Então, Deus nos deu o Espírito Santo como penhor de que ele é sério e vai cumprir as suas promessas. Vamos ler Filipenses 1,6, estamos já perto de terminar. Filipenses 1,6, a Bíblia diz que o Espírito Santo, citando a Bíblia, havendo começado em vós uma boa obra, a estará completando até chegar o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento. Há o dia do Senhor, que é o dia da vingança de Deus contra seus inimigos. É dia de julgamento, é dia de terror, é dia da ira de Deus ser derramada. Mas o dia de Jesus Cristo é o dia de gozo, de regozijo, de alegria, é o dia da reunião dos seus salvos do Novo Testamento com o Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia diz, o Espírito Santo, havendo completado em vós uma boa obra, a estará completando até chegar ao dia de Jesus Cristo. O Senhor está vindo nas nuvens. Então, amigo, eu oro que eu oro que você não continue a chamar Deus de mentiroso, isso é o que você faz. Quando ele prometeu o Espírito Santo, que ele estaria sendo o penhor e que ele completaria a salvação até chegar ao dia de Jesus Cristo. Vai você, meu amigo querido, chamar Deus de mentiroso aqui nesse versículo? Ele diz, se é que você é um salvo, ele está dizendo a você, havendo começado em vós uma boa obra, a estará completando até chegar ao dia de Jesus Cristo. Então, se você é um salvo, Deus lhe prometeu, deu sua palavra de honra, Deus lhe jurou que o Espírito Santo, que começou a boa obra, vai completar até chegar o dia de você ser arrebatado ou ressuscitado. E seu corpo, a salvação ser completada com a glorificação do seu corpo. Deus lhe abençoe para você, se creu, mas tem essa dúvida. Deus lhe abençoe para você não chamar Deus de mentiroso nesse versículo. E você
essa noite, dormir com certeza que mesmo que sejamos infiéis, Deus é fiel, não pode negar a si mesmo.